Neste início do tempo do Advento, a Igreja nos faz meditar este Evangelho da cura do empregado do centurião romano. Em toda a Santa Missa, nós repetimos essa profissão de fé de um pagão, de alguém que não pertencia ao povo eleito, mas Jesus faz saber que ele pertence ao novo povo de Deus. Porque para pertencer ao povo da antiga aliança, era preciso ser descendente de Abraão. Para pertencer ao povo da nova aliança, é preciso ter a fé de Abraão. E Jesus elogia a fé daquele centurião romano, dizendo que nunca encontrou em Israel alguém que tivesse tanta fé. E a frase do centurião romano que nós repetimos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Ele sabia que, segundo as leis judaicas, se Jesus entrasse na sua casa, Jesus ficaria impuro. Se um judeu entrava na casa de um pagão, ele ficava impuro. Inclusive São João, no relato da paixão, diz que os judeus não entraram na casa de Pilatos para poderem depois comer a Páscoa, porque senão ficariam impuros. Então, é por isso que ele diz a Jesus: não é preciso entrar na minha casa. Dize uma só palavra. De fato, é um ato de fé no poder de Jesus. E nós, sempre antes da comunhão, repetimos essas palavras. As palavras que, como eu disse, saíram dos lábios de um pagão. De um pagão que, no entanto, tinha fé em Jesus. E assim se manifesta a universalidade da salvação. Jesus é o Salvador de todos. É o Salvador de todos os homens. E em nenhum outro há salvação. Outro nome não foi dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então aqui se manifesta também a catolicidade, a universalidade da Igreja, novo povo de Deus. Também os pagãos são admitidos à salvação que Ele nos trouxe. Ele vem para salvar a humanidade inteira, para congregar na unidade os filhos de Deus dispersos. Esse é o sonho de Deus. O pecado dispersou os homens. O amor de Cristo os congrega, os reúne, faz de todos os homens família de Deus. A Constituição dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, dizia: a Igreja é o sacramento da unidade, da comunhão da humanidade com Deus e dos homens uns com os outros. A consequência de nós nos unirmos a Deus é que nós também
nos unamos uns aos outros e nos tornemos família de Deus, povo de Deus. E tudo isso pela fé em Jesus Cristo, que veio salvar a todos. Como diz São Paulo, Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a missão da igreja é justamente levar a salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Então, iniciando-se este tempo do Advento, nós queremos pedir a Jesus que aumente a nossa fé, que nos dê essa confiança do centurião, porque é a fé justamente que nos torna membros do corpo de Cristo. É a fé que nos une a Cristo. Alguém que cometeu um pecado mortal e que perdeu a caridade infusa, que perdeu a graça santificante, ainda assim pertence ao corpo de Cristo. Uma pessoa em pecado mortal não deixa de pertencer ao corpo de Cristo. Mas alguém que perdeu a fé já não pertence ao corpo de Cristo, porque é a fé que nos une a Cristo. Então peçamos a Jesus que nos dê esta fé para que Ele entre na nossa casa, na nossa morada, Ele venha nos visitar e possa habitar no nosso coração. Amém.